Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém, irmãos? Pode tomar seu assento, queridos irmãos. Estamos nos sentindo aqui privilegiados, né? Pela direção do irmão Leonardo, esse ícone da nossa igreja, e pelos louvores aí da irmã, né? Quando a irmã toca o seu instrumento, a gente lembra como deveria ter sido quando Davi tocava a sua harpa, né? A presença de Deus fazia a obra. Então é muito lindo, irmão, nós estarmos num ambiente agradável e principalmente para ver e ouvir a palavra de Deus e desfrutarmos, irmãos, daquilo que Deus nos deu de mais precioso nesta terra, que é a sua palavra. Palavra essa que tem poder, né? É uma palavra viva e operante, é uma palavra que tem uma vida própria. Portanto, nós podemos crer, irmãos, que quando nós damos lugar à palavra de Deus em nossas vidas, nós experimentamos uma nova vida, nós experimentamos um novo nascimento. Quando a palavra de Deus ilumina o nosso caminho, a nossa vida, nós podemos crer que Deus está presente, amém? Então hoje, irmãos, essa lição, como os irmãos já falaram aqui, ela é bem profunda e muito importante. Quando a criatura vale mais do que o Criador. Aqui nós vemos que é uma realidade, irmãos, nos dias atuais. E nós vamos examinar aqui desde a introdução, para que você possa desfrutar nesta manhã um pouquinho da palavra de Deus, que muitas das vezes a palavra de Deus, irmãos, ela vai se renovando de tempo em tempo. Então essa palavra é muito importante para os nossos dias atuais, porque estamos vivendo verdadeiramente isso que nós vamos estudar aqui. Nós vamos ver como o homem, criatura, está tomando a posição do Criador, né? Está ser autossuficiente, está se determinando autossuficiente. Isso é um perigo e é importante nós examinarmos e tirarmos proveito para que nós não venhamos a permitir, né, tomarmos também essa ilusão em nossas vidas. Então a introdução diz: a soberba e a insensatez do homem ímpio o mantém afastado da verdade de Deus. Com o advento da revolução do pensamento, o ser criado passou a priorizar cada vez mais a criatura em detrimento do Criador. A autoidolatria, quer dizer, a própria pessoa se idolatrando, o coração perverso e a escolha pelos prazeres da carne colocaram a raça humana em inimizade com Deus. Então, olha as palavras aqui do estudo, bem forte, né? Inimizade com Deus. Então, olha como muitas vezes as atitudes, irmãos, as nossas atitudes determinam quem nós somos. Não adianta dizer que é uma coisa e com as suas atitudes está demonstrando outra. Aqui está bem claro que pessoas que pensam que se dão bem com Deus, pensam que têm uma vida agradável para Deus, através das suas atitudes, do seu autocontrole, elas passam a ser inimigas de Deus. Então, olha como é profundo, irmãos, quando nós percebemos como as palavras aqui do estudo estão mostrando a realidade dos dias atuais. Coisas que realmente acontecem. Pessoas que, por se acharem muito importantes, elas se tornam inimigas de Deus. Deus não pode habitar no lugar onde já tem ali um rei, onde já tem ali alguém no trono. Como Deus pode atuar se já tem alguém governando? E muitas das vezes é o próprio eu que governa as suas vidas. A lição de hoje é um alerta acerca do que ocorre quando Deus deixa de ser a medida de todas as coisas. Romanos 1,18. Quem pode fazer leitura para nós de Romanos 1,18? Para vermos o que significa a medida de todas as coisas. Deixa de ser a medida de todas as coisas. Quem encontrar pode ler Romanos 1,18.
Então, muitas das vezes aí, irmãos, é quando a gente deixa, né, de crer que é Deus que governa todas as coisas. Quando nós passamos a achar que nós temos capacidade de alguma coisa. Quando nós achamos que temos capacidade de resolver as coisas. Quando passamos a achar que nós temos em nossas mãos o domínio da nossa vida. Aí é o maior perigo que há. Porque desde o início, lá se vamos lembrar, quando Adão e Eva pecaram pela primeira vez, que a humanidade cometeu este erro, o que aconteceu com Adão e Eva? Primeira coisa, eles se esconderam. Primeira coisa, eles saíram da sua posição. Eles deixaram, né, de seguir a Deus, de entregar tudo a Deus e passaram então agora a querer cada um saber o que fazer, né? Tanto que Deus chega para Adão e pergunta, né? O que houve, Adão? E o que ele diz? Ele aponta para alguém, né? Foi Eva. E pior, não foi só Eva, foi o Senhor que me deu a Eva. Então olha como uma pessoa sai atirando para todo lado. Quando deixa de ter a presença de Deus na sua vida. Quando deixa de entregar a sua vida ao Senhor. Quando deixa de ser governado por Deus, o seu eu começa a atirar para todo lado. Então olha como o inimigo faz. Ele ilude, né? Ele acha que ele faz você se convencer de que você agora pode ter o domínio das coisas e se alguma coisa der errado, não é você a culpa é de alguém, né? Alguém fez isso, alguém fez aquilo, alguém me perseguiu, alguém me distraiu, alguém atrapalhou a minha vida. Sempre é assim quando o trono do seu coração não está Deus. Se Deus estiver no trono do teu coração, você vai olhar para si mesmo e dizer, o erro é meu, né? Adão deveria ter dito, eu errei, Senhor, me perdoa, eu falhei, eu nem sabia o que era falhar, mas eu falhei. Não, ele preferiu apontar, dizer, foi Eva, essa mulher que o Senhor me deu, né? Então ele deixou de reconhecer os seus erros. O inimigo faz isso conosco. Primeira coisa, ele cega o nosso entendimento e depois ele faz com que a gente não tome sobre si os nossos erros, aponte para os outros. Isso também é egocentrismo. Quando você acha que você é tão grande que todo mundo erra e você não erra nunca, né? Até Deus erra e você não erra. Então, cuidado com o egocentrismo. Depois aqui no 1, então, nós vamos ver o desprezo à verdade. Tem a ver bem com isso também. A impiedade e a injustiça. O termo impiedade é a tradução do grego acebeia, que significa irreligiosidade. Ele refere-se à decisão do ser humano de viver como se Deus não existisse. Já o vocábulo injustiça vem do grego adikia, que significa sem retidão. A palavra carrega a ideia de que não ser reto diante de Deus e nem com o próximo. Ambas as palavras revelam a situação geral da humanidade, não regenerada. Sua idolatria, o culto à criatura e a perversidade e a depravação moral, que expressa a decisão deliberada do homem em desprezar a verdade divina. Essa investida contra o temor de Deus e a relativação do pecado aprisiona e cauteriza a consciência humana. Tais ações provêm da recusa do homem em glorificar o Criador. Então, toda vez que nós recusamos, né, de glorificar a Deus, não vá pensar que você vai conseguir ficar num estágio neutro, né, numa situação tranquila. Não. Toda vez que você não dá lugar a Deus, você está dando lugar ao inimigo. Toda vez que você não suprir, né, todas as suas necessidades no Senhor, infelizmente, automaticamente o inimigo vai suprir esse vazio. É como uma casa que fica desabitada, né? Nunca ficará vazia. Sempre alguém vai habitar. Se Deus não estiver ali, o inimigo vai entrar. Porque o inimigo, ele sabe fazer isso. Então ele procura as brechas. Quando você se acha que não precisa de Deus,
É como se estivesse dizendo, eu preciso do inimigo. E ele vem, sem precisar chamar, né? Ah, mas eu não convidei ele. Não precisa convidar. Quando você não dá espaço para Deus, quando você não se enche de Deus, quando você não busca Deus, quando você não faz algo para Deus, automaticamente o inimigo vem. Então, olha os cuidados que nós temos que ter. No 2 diz assim, a insensatez humana. O apóstolo Paulo assegura que a revelação geral de Deus, por meio da natureza, faz com que o ser humano possua conhecimento sobre o Criador. Romanos 1, 18 ao 20. Por isso, ninguém pode ser indesculpável acerca da realidade divina, nem de ser do seu eterno poder. Não obstante, mesmo que o contato diário com a sua revelação, que significa todos os dias nós estamos vendo aí o agir de Deus, nós estamos vendo o poder de Deus no nascer do sol, no frio, no calor. Essa semana tivemos muito frio e muito calor ao mesmo tempo. Isso tudo é criação divina. Isso tudo não tem nenhum poder, né? O homem não tem nenhum poder sobre isso. Nós não podemos determinar, não, mas amanhã eu não quero mais que faça frio. Amanhã eu quero que faça calor. Não adianta você dizer isso, né? Isso é natural. Então isso é a criação de Deus. Isso é para nós olharmos e vermos o Criador, como fez coisas grandes e maravilhosas, e todos os dias ele se revela para nós. Então a sua revelação é diária. O homem iníquo não glorifica a Deus, nem lhe rende graças. Em lugar de reconhecer o Criador, o ser criado age como se não fosse criatura e se comporta como se fosse divino. Olha aí, irmãos. Um ser humano, pecador, falho, que carece diariamente da misericórdia de Deus para estar vivo. E ele começa a achar que ele mesmo é divino, né? Que ele mesmo tem poder, que ele mesmo tem condições de determinar alguma coisa. Isso tudo é somente através da ignorância, né? De não reconhecer, não conhecer a Deus. Eu não acredito que alguém que conheça a grandeza de Deus passe a agir desta forma. É impossível, a não ser que essa pessoa tenha uma capacidade muito grande de esquecer as coisas. Porque quando ela se rende a Deus, se converte a Deus, se convence do poder de Deus, como pode ela voltar atrás? Mas infelizmente existem muitos casos, né? Não lá fora, dentro muitas vezes. Por quê? Porque nós vamos continuar o estudo e vamos ver grandes líderes religiosos que se deixaram, né? Pelo que o ser humano tem de mais poderoso dentro do seu coração, né? Que é se auto achar. E muitas das vezes é isso que acontece. Grandes líderes que têm milhares de seguidores que falam, vão para a direita, eles vão para a direita. Ele fala, vai para a esquerda, o pessoal vai para a esquerda. E eles começam a achar que tem poder. E isso torna eles, dentro do seu coração, achando que são divinos. Então olha o erro, olha a falha. Por causa das especulações pretensiosas de seu coração e de sua autoidolatria, tanto o seu raciocínio quanto o seu intelecto em relação à verdade tornam-se inúteis. Suas ideologias rejeitam, pervertem e substituem a verdade de Deus pela mentira do homem. Dessa insensatez resulta a idolatria e a perversão moral. Romanos 1, 22 ao 25. Quem pode ler para nós Romanos 1, do 22 ao 25? Vamos ver o que fala sobre essa questão.
Glória a Deus. Chama a atenção que isso é Romanos, irmãos. Isso é Paulo lá atrás, lá no início, já vendo isso. Parece que Paulo está vendo os dias atuais, né? Parece que Paulo está vivendo esses dias aqui e visualizando isso, porque é bem assim que aconteceu, né? A insensatez do ser humano que leva ele hoje a achar que ele é muito poderoso. E nós vemos, irmãos, que a sociedade toda está corrompida. Nós vemos que existe aí uma ação do inimigo em muitas áreas, né? Ele não está só preocupado com uma determinada, é todas. Agora aí, eu até não me aprofundei muito, mas estão falando que esse filme que está passando no cinema aí, né, da Barbie modernizada, está levando crianças, envolvendo muita gente, está embutido ali dentro pensamentos muito errados contra Deus, né? Em que fazem a mulher, né, ser a principal, ser a maior, estar tudo em volta dela. Então, olha como eles estão embutindo, irmãos, desde as crianças, estão embutindo nos filmes, estão embutindo na televisão, na internet, sem falar em Rede Globo, que não dá nem para olhar, né? Porque a Rede Globo parece que é jornalismo, é novela, é tudo mesmo, parece que se reúnem em tudo lá e dizem assim, vamos fazer assim, 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 né? Tudo é a mesma característica, né? Tirando totalmente a visão de Deus, né? Parece que agora a humanidade toda está corrompida e verdadeiramente estamos vivendo dias que nós vamos ter que combater isso, irmãos, porque está ficando só nós, ninguém mais. Ninguém mais está indo pela família original, ninguém mais está indo pelos padrões, pelos valores tradicionais. No nosso tempo mais antigo, aí, o irmão Leonardo, né? Os nossos avós, os nossos pais, quem sabe, existia moral dentro de casa, existia costumes dentro de casa. E as pessoas não eram convertidas, não eram da igreja, mas era moral, era costume, eram valores. Ninguém passava por cima de valores. Como se disse, se fazia negócio com o fio do bigode, né? Por quê? Porque a palavra do homem tinha muito valor. Hoje, infelizmente, aí o que se prega e o que se vê é que não existe mais valores. Os valores foram trocados pela modernidade. Hoje vale a pena apenas viver o dia atual, né? Então, olha como os valores foram perdidos. Então, nós estamos hoje, sim, sendo uma sociedade aí que nós vamos ter que combater essa sociedade, que tem muita força, tem muito poder. É uma sociedade que está muito organizada. E nós, como igreja, temos que também nos organizar. Temos que nos unir e buscar força com Deus. Porque só Deus para nos dá vitória nessa batalha. A batalha é grande. Está entrando por todo lado. Essa semana eu vi crianças aí de 6, 7 anos, né? Iludidas, faceiras, estavam indo para o cinema olhar aquele filme. Na inocência. Mas o que vai ser embutido ali na cabeça delas? O que vai entrar ali e vai guardar no coração delas? Que a mulher tem que ser o principal, que a mulher tem que ser o alvo, que a mulher é a cabeça. Então já vai ser semeado ali. Então depois vai criar assim, como não vai mudar esse pensamento? Aí vai vir o pai dizendo, não, mas não é assim. Não, é assim sim, porque a minha amiguinha, todo mundo está acostumado com isso. Então olha como nós temos que combater isso, irmão. E é importante nós tomarmos a frente e rejeitarmos, né, isso que o mundo quer fazer, dizer que é normal. Não é normal e nós estamos vendo que realmente os dias são maus. No 13, irmãos, então nós vamos ver o culto à criatura. Quem deve ser cultuado? Somente Deus, né? Criador. Mas hoje se vê o contrário. Ao rejeitar a Deus e suas leis, os filhos da ira são deixados à mercê de seus desejos pecaminosos. Dentre eles a impureza sexual, a degradação do próprio corpo. Aqui o texto bíblico ratifica a anunciada ira de Deus sobre a impiedade, a injustiça dos homens. A corrupção moral do ser humano deriva da sua rebelião com Deus. Sua natureza caída troca a verdade pelo engano. Olha, interessante isso aqui, irmãos. A natureza é algo que está dentro do ser humano. A natureza caída troca a verdade pelo engano. Então olha como isso aqui é uma realidade. Nós vemos as pessoas aí fora, a gente pode criticar e dizer, mas elas não aceitam, eu convido, eu falo, não tem resposta,
a pessoa não quer, está aqui a explicação. A natureza que está dentro de nós, ela naturalmente ela troca a verdade pelo engano. Ela prefere ser enganada. Ela prefere as coisas que não sejam verdades. Por quê? Porque isso satisfaz a sua carne, satisfaz o seu eu, satisfaz o seu engano. Por que as pessoas não querem vir para cá? Porque aqui nós temos que nos submeter. Aqui nós temos que todos os dias dizer não à nossa carne, não à nossa vontade. Por quê? Porque alguém mandou, porque o pastor quer assim? Não. Porque a palavra de Deus está iluminando e nos mostrando que é assim. Então é um combate, é mais difícil, lógico que é. Mas ir para o céu tem que ser mais difícil mesmo. Fácil é ir para o inferno. Fácil é permanecer como está e ir correndo para o inferno. Difícil é combater isso tudo, essa natureza pecaminosa, e ganhar, herdar aí os céus para nós. Então o combate, irmãos, é aqui, mas vale a pena. Mas nós temos que ter esse entendimento. As pessoas não virão naturalmente. Aí eu falei de Jesus, e por que não aconteceu o milagre? Por que essa pessoa não veio? Porque essa é a natureza caída. A natureza caída quer o engano, quer permanecer onde está, quer continuar no comodismo. No entanto, nós temos que criar uma geração que queira combater, que queira ter esforço de ir contra tudo isso, de verdadeiramente se rebelar contra esse mundo e dizer: eu não aceito, porque eu quero o céu. O céu é mais precioso. Então, é para aqueles que combatem, é para aqueles que entendem que a nossa natureza tem que ser combatida todos os dias. E diz assim: e preferem honrar e servir a criatura em lugar do Criador. Assim, na religião, os seres criados passam a ser cultuados. Nas ciências, a matéria é colocada acima de Deus. Na sociedade, o artista, o atleta, o político ou o líder religioso se torna uma referência de idolatria em afronta ao Criador, que é bendito eternamente. Então, como nós dizíamos, irmãos, infelizmente, existe isso até mesmo entre o meio da religião também. Os líderes, os grandes líderes, eles, muitas vezes, eles, querendo ou não, eles se deixaram, se deixaram levar, e hoje eles se encheram tanto, É tão bom, sem dúvida nenhuma, receber elogios, ver que alguém está te seguindo, ver que alguém está indo atrás do que você está falando. Isso vai enchendo o ego. E você não vai ver dificilmente alguém que está assim, dizendo assim: não, eu vou recusar tudo isso. Dificilmente. A pessoa não recusa nem sequer um pequeno cargo. Imagina um grande cargo. Então é o ser humano, é a natureza. Então nós temos que ter todo o cuidado de entender isso e tentar mostrar isso para as pessoas, que elas venham a compreender que nós temos que adorar e cultuar somente a Deus, que é o Criador de tudo isso. Ele criou tudo isso. Então a sinopse diz assim: a perversão moral do homem em desprezar a verdade divina o deixa à mercê dos seus desejos. Então, aqui nessa primeira parte nós vimos isso. Deus deixou o homem, Deus viu que o homem queria isso e deixou ele à mercê dos seus desejos. Então vivam como vocês querem. Se vocês não querem seguir o que eu estou dizendo, se vocês não querem seguir a minha palavra, então vivam como vocês querem. E é o que está acontecendo, as pessoas estão vivendo à mercê dos seus desejos, Então aqui no 2, irmãos, vai dizer a revolução do pensamento humano. Vamos entrar um pouquinho aqui de onde saiu tudo isso e por que isso tudo chegou até hoje, esses pensamentos da sociedade aí. O renascentismo, a renascença é um movimento intelectual que surgiu na Europa Ocidental entre o século XIV e o século XVI. A característica desse movimento foi seu profundo racionalismo, ou seja, tudo deveria ser explicado racional. O renascentismo recusava-se a acreditar em qualquer coisa que não pudesse ser comprovada racionalmente. Durante esse período
que coincide no início da Idade Moderna, que os historiadores marcaram a partir da tomada dos otomanos pelos turcos em 1453 até 1789, a Revolução Francesa. A visão teocêntrica em que Deus era a medida de todas as coisas foi mudada para uma concepção autocêntrica, em que o homem se tornava a única medida de todas as coisas. Então, quando antigamente era Deus que comandava todas as coisas, era de uma maneira. Agora o homem começa a ele tomar a medida de todas as coisas. Então, ele se coloca não só na capacidade, mas achando que tudo depende dele. Infelizmente, irmãos, hoje nós estamos vendo até pregações aí, né, na internet, se vê muito, de um autocentrismo tão grande, que estão pregando que o homem é o centro de Deus, né? Que Deus fez tudo somente por causa do homem, né? Que de tal forma que o homem está no centro, que ele é algo muito importante. E quando nós vamos na Bíblia, nós vemos totalmente ao contrário, que nós não temos valor nenhum, que tudo que a gente faz, irmãos, é meramente tentar. Nunca vamos conseguir ter nenhum reconhecimento verdadeiro para com Deus. Somente a nossa adoração é que chama a atenção de Deus. Nossas obras são meras coisas que tentamos fazer. Eu vi uma ilustração de um pastor muito interessante que ele diz assim, ó, se você tem aquela criança pequena de 2, 3 anos, está aprendendo a desenhar, está aprendendo a escrever, e ela vem e faz um desenho, e você chega em casa, ela traz aquele desenho para você, bem faceiro, olha aqui papai o que eu fiz para você, e é uns riscos ali, né? É uma coisa que você não entende nada, mas você vai olhar como pai e vai dizer, que coisa mais linda, minha filha, que coisa mais linda. Você vai achar maravilhoso. No entanto, foi riscos. E assim somos nós. O que estamos fazendo aqui na Terra são apenas riscos, né? Não sabemos nada, não conseguimos nada, mas a nossa adoração, o nosso desejo de agradar a Deus é que chama a atenção de Deus. Mas não que você vai achar, não, agora eu sou um grande, eu consigo fazer grandes coisas para Deus. Não, nós estamos nos esforçando para simplesmente chamar a atenção de Deus. Porque perdemos a atenção de Deus lá atrás. O nosso ego nos deixou afastados de Deus. Então agora nós fizemos rascunhos para chamar a atenção de Deus. Mas Ele, como um bom pai, Ele olha para nós e reconhece isso. Então se esforce nisso, faça, mas nunca pense que você está fazendo grande coisa. Não, nós estamos apenas tentando demonstrar para Deus o nosso amor. Quando um filho demonstra seu amor para o pai reconhece. O pai não quer dizer assim, ah, que coisa mais linda. Não. Ele quer reconhecer o esforço que foi feito, a dedicação que foi feita. Então é isso que Deus quer de nós, irmão. No lugar de ver o mundo a partir das lentes do Criador, os homens passaram a enxergá-lo a partir das lentes da criatura. Assim surgiram os primeiros efeitos do processo de secularização da cultura, quando a vida social passou a ceder espaço para o racionalismo e o cienticismo. Nesse sentido, a revolução científica e literária que se deu a partir do renascismo contribuiu para o surgimento do humanismo. Agora vamos ver o que é o humanismo, no 2. A Itália foi o principal centro do humanista nos fins do século XV. Para o movimento humanista, a ética, a moral, dependem do homem. Assim, a criatura passou a ser a base de todos os valores e não o Criador. Os humanistas aprofundaram seus estudos na história antiga, a fim de desconstruir os livros sagrados. Então, olha só o que eles queriam: tirar todo o valor, né, das escrituras sagradas e criar algo novo. O ser humano está sempre querendo criar algo novo, né? Vocês entendem isso, é normal. O ser humano está sempre querendo criar, quando na verdade seria muito bom parar e se firmar no que já está colocado para nós, né? Viver naquilo que já existe. Por que criar coisas novas, se lá atrás deu certo? Mas infelizmente é assim.
positivo, destaca-se a valorização dos direitos do indivíduo. Porém, essa não é uma bandeira própria do humanismo. A Bíblia possui um arcabouço de concepções de liberdade e de igualdade, que antecede muitos direitos que apareceram nos tempos modernos. Destaca-se ainda que a Escritura ensina a igualdade entre raças, classes sociais e gênero. Então eles queriam aqui o valor do indivíduo. Isso, por um lado, é bom, mas por outro criou problemas, né? Porque eles passaram a colocar isso acima até mesmo da palavra de Deus. E, infelizmente, os direitos humanos hoje que nós vivemos na atualidade também, né? Muitas das vezes é para criar mais confusão do que para criar vantagem, né? Então, quando falam em direitos humanos, você vai ver, na verdade, não são direitos humanos, são coisas que eles querem criar para mudar, né? Transferir. Vamos ver, então, no 3 aqui, o iluminismo e o pós-modernismo. O iluminismo surge na Europa entre os séculos 17 e 18. Seus adeptos rejeitavam a tradição, buscavam respostas na razão, entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja era uma instituição dispensável. Olha só, a igreja agora passou a ser dispensável. Já os pós-modernismo ou modernidade líquida surge a partir da metade do século XX. Sociólogos observam que a sociedade deixou de ser sólida e passou a ser líquida. Olha como inventam coisas. Você vai deixar algo sólido para uma coisa líquida? Você vai deixar uma coisa que é palpável, que pode ser pegada, pode ser observada por uma coisa que você não consegue nem pegar? Isso quer dizer que os valores que eram absolutos tornaram-se relativos. Olha o perigo dessa sociedade moderna, olha o perigo desses pensamentos modernos. Aquilo que era absoluto, é o que nós falamos agora há pouco, valores, né? Nós não precisávamos de ninguém dizendo, né, o que deveria ser feito. Nossos avós, nossos antigos aí, eles já sabiam isso. Eles sabiam que era necessário fazer o correto, era necessário dar a sua palavra, era necessário honrar pai e mãe, era necessário honrar o seu nome. As pessoas davam valor para o seu nome. Davam valor porque sabiam que o nome tinha muito valor naquela época. Hoje em dia as pessoas assinam, as pessoas botam o nome, fazem de tudo e mesmo assim não adianta, né? Mesmo assim elas não honram nem o papel, muito menos a palavra. Então olha só como os tempos são difíceis, irmãos, e nós vamos ter que viver com isso. Mas entender que mesmo vivendo em meio a isso, nós não queremos fazer parte disso. O nosso vizinho pode não honrar o papel, a assinatura, mas nós vamos honrar a nossa palavra. Nós vamos combater isso fazendo diferente, né? Não seguindo o que eles fazem. Diz, você faz o que quiser, mas eu honro a minha palavra. A Bíblia diz sim, sim, não, não. Então eu vou dar minha palavra, eu vou honrar a minha palavra e vou seguir o que eu creio. Eu creio num Deus. E se esse Deus está acima, eu tenho que honrar Ele. Então essa sociedade, irmão, que está corrupta, por mais que ela permaneça assim e vá até piorar, você vai ter que tentar achar brechas, maneiras de não deixar isso contaminar a sua vida. Amém? Nesse aspecto, a coletividade foi substituída pelo egocentrismo, em que os relacionamentos se tornaram superficiais. Aqui é outra coisa profunda, né, irmão? Relacionamentos superficiais. Olha só, um relacionamento que deveria ser algo, e não estamos falando aqui só de casamento, estamos falando aqui também de sociedade, de amizade, né? Algo que deveria ser firme, hoje é insuficiente, né? São superficiais. Pessoas que muitas vezes até vêm para a igreja também, dão o seu nome, passam à frente, se entregam, se batizam, dizem que vão seguir a Deus, poucos dias depois, largam tudo. Superficial. Tudo que fazem porque fazem sem ter muito, não tem base, né? Se tivessem base,
Então não se batizasse, esperasse mais um pouco. Toma uma decisão firme, né? Toma uma decisão honesta contigo mesmo. Para que eu vou vir aqui à frente, me entregar a Deus, achar que Deus agora é o meu Salvador, e amanhã ou depois dou as costas? É pior do que aquele que nunca veio. Então não venha. Tome uma decisão firme, concreta. Diga, não, eu vou tomar uma decisão que realmente eu vou seguir para o resto da minha vida. Seja firme com Deus. Tome a sua posição de servo do Senhor. Se você quer ser servo. Mas entenda o que é ser servo. Servo é muitas vezes dizer assim, eu quero ir para lá, mas não vou porque o meu Senhor está mandando ir para cá. Isso é ser servo. Se a pessoa não entende esse princípio, ela vai sempre fazer errado. O meu Senhor está mandando para lá, mas eu vou ir para cá, porque eu decidi para cá, eu acho melhor para cá. Porque o meu porque eu. Aí não tem como Deus dominar essa vida, não tem como Deus fazer a sua obra. Nesse contexto, os dois grandes imperativos que marcaram o movimento foram hedonismo e narcisismo. Na busca do bem-estar humano, tudo se tornou válido, tais como o uso das pessoas, o abuso do corpo e a depravação e o consumismo desenfreado. Então, olha aí, né? As pessoas buscam mais isso agora. O uso das pessoas, o abuso do corpo, a depravação e o consumismo desenfreado. Nem vamos nos aprofundar aqui, porque tem muita matéria, irmãos. Hoje é uma sociedade aí que só pensa em consumir, né? Infelizmente, cada dia mais. Isso já está sendo embutido nas crianças, né? As crianças que querem consumir, querem gastar, querem ver os pais só andando em volta de gastar. Quando vamos chegar lá no final da nossa vida e vamos ver que isso tudo aí foi perca de tempo. Se tivéssemos gastado tempo em se aprofundar no conhecimento de Deus, no que Deus quer de nós, teríamos adquirido muito mais valores do que chegar no fim da vida cheio de dinheiro, cheio de casa, cheio de carro e deixar os filhos brigando aí para ver quem pega primeiro, né? Então olha só, como ser humano ele perde tempo nas suas prioridades. Ele dá muito do seu tempo, da sua força, da sua saúde, da sua vitalidade, ele entrega para adquirir bens e não conhecimento. E lá no final da sua vida ele pensa assim, agora me falta conhecimento. Só que agora não tenho saúde mais, agora não tenho tempo mais, agora não tenho disposição mais. Então olha como a gente erra, irmãos, nossos alvos. Nosso alvo tem que ser Cristo. Temos que embutir isso nas nossas crianças, nos nossos filhos, dizer para eles, olha, tu vai passar a tua vida toda ouvindo de conta, ouvindo de boleto, ouvindo de água, de luz, de internet, mas não prioriza isso. Prioriza buscar a Deus, prioriza dar tempo para Deus. Nunca deixe de buscar incessantemente conhecer mais e mais do Senhor, porque lá depois, lá adiante você vai ver que isso vai valer a pena. O resto, irmãos, é ilusão. Quando nós vemos, e eu vi isso agora há pouco, um homem muito rico mesmo, no final da sua vida, e não porque ele era velho, mas porque ele ficou doente. E, infelizmente, o que ele deixou? Deixou apenas os bens materiais, né? Então, todo o legado de uma vida que podia ter sido para a busca de Deus, para servir a Deus, para ajudar outros a buscar a Deus, foi para adquirir bens. E os bens ficaram e ele se foi, né? Se foi para onde ele foi, a gente não sabe. Eu não gosto de julgar ninguém. Não gosto nunca de dizer assim, essa pessoa não se salvou. Eu não sou Deus, eu não estou com ela lá, eu não estive nos últimos momentos. Eu sempre tenho a esperança como filho de Deus que todos se salvam, que todos possam ter a oportunidade, que seja no último instante, no último segundo da sua vida, mas que tenha essa oportunidade e que Deus possa tocar nessas vidas para que todos vão para o céu. Mas eu sei que infelizmente não é isso que vai acontecer. Mas que você possa então priorizar na sua vida, irmão, as coisas que são voltadas para Deus. Então a sinopse do 2, irmãos, é o desdobramento histórico e cultural do renascimento culmina na relativação dos valores divinos. Então eles tiram, né, eles trocam o valor divino pelos seus próprios valores. No 3, irmãos, tipos de
autoidolatria. Idolatria da autoimagem. Idolatria é tudo que se coloca no lugar da adoração a Deus. Nesse caso, podemos dizer que o culto à autoimagem é uma forma de idolatria. Enquanto Cristo reflete a imagem de Deus, o narcisismo humano reflete a natureza do pecado. O apóstolo Paulo retrata o homem caído como uma pessoa egoísta, amante de si mesmo, avarento, amante do dinheiro, odiosa, sem amor para com o próximo, rebelde, sem amor para com Deus, hedonista, amante dos deleites. Desse modo, uma pessoa não regenerada tem a necessidade de autopromover-se, desenvolvendo uma opinião elevada de si mesmo. Ela também anseia por reconhecimento. Olha aí, irmãos. Uma pessoa que anseia por reconhecimento de modo ilícito, busca estar sempre em evidência. Contrária à autoidolatria, a Bíblia ensina que a primazia é Cristo e não o homem. Que cresça o Senhor e diminua eu. Hoje, infelizmente, não é o que nós vemos. Nós vemos pessoas querendo crescer cada vez mais. E isso não é só em homens, né, velhos, grandes, não. Até as crianças estão assim, os jovens estão assim. Se vai fazer uma correção no jovem, a primeira coisa, ele fica revoltado, ele foge, ele culpa todo mundo, né? Ele vai para a internet botar frases de efeito. Não aceito uma repreensão. Não aceito ser corrigido. E como pode isso? Porque está aqui bem claro. A pessoa busca o seu eu. A pessoa se infla. A pessoa desde pequena aprende a ser quer ser a primeira. Muito dessa culpa é nossa, irmão. Vamos ser sinceros. Por quê? Porque desde criança ensinamos nossos filhos. Tu tem que ser o melhor, né? As tuas notas têm que ser as melhores. Tu tem que ser o primeiro. Tu tem que ser... se vai ser jogador, tem que ser o melhor jogador. Se vai estudar para alguma coisa, tem que passar em primeiro. Então nós criamos isso. Mas isso não vem de Deus. Você não encontra isso na Bíblia. A Bíblia diz ao contrário, né? Que os primeiros serão os últimos. E os últimos serão o primeiro. Os humilhados serão exaltados. Mas nós não conseguimos entender isso e passar isso para a nossa sociedade. E aí o que vemos hoje? Crianças, jovens, uma geração que é autocentrismo, uma geração que quer que todo mundo entre na sua volta, que não aceita repreensão, não aceita ser corrigido, uma geração que está indo do lado contrário de Deus e não quer ser chamada a atenção. E se alguém ousar dizer que está indo para o lado contrário, elas ficam ainda bravas, né? Ficam ainda achando que está errado. Então olha, irmãos, como a natureza está assim, as coisas estão assim, os dias atuais estão assim. Precisamos ser chamados à atenção. Erramos, mas não vamos continuar errando. Vamos entender que é necessário ser chamado à atenção. Quantos pais não foram dizer para os seus filhos, né? Não, mas é importante ser chamado à atenção, é importante ser corrigido. Mas aí o pai, quem sabe, está dando o exemplo errado, chegando em casa, meu patrão lá falou que eu estava fazendo coisa errada. Aquele homem fica bravo. Então é a natureza. Nós não gostamos de ser corrigidos, os filhos estão vendo isso. Nós deveríamos aprender com Deus, né? Se Deus está me corrigindo, se Deus está me mostrando o erro, é porque Ele me ama, é porque Ele quer o meu bem. Então eu tenho que aceitar. É ruim, não faz bem, é verdade. Ser corrigido ninguém gosta. Crítica ninguém gosta. Certo dia eu vi até um comentário de uma pessoa criticando a própria crítica. Nem eu entendi o que ele quis dizer. Mas ele não estava gostando da crítica, essa que era a verdade, né? Então ele estava dizendo que crítica não era de Deus, alguma coisa assim. Na verdade, irmãos, ser chamado a atenção de um erro é divino. Porque Deus corrige o seu povo, Deus corrige porque Ele quer que a gente permaneça no caminho certo. Que bom seria se nós tivéssemos sempre conosco uma campainha tocando, toda vez que a gente foge um pouquinho do que Deus quer, a campainha tocasse. Não existe isso, existe só a palavra de Deus. E muitas das vezes Deus tem que mandar alguma coisa acontecer na nossa vida para nós sermos
servirmos um corretivo em nós. Infelizmente é assim. Mas se nós tivermos intimidade com Deus, se nós tivermos busca com Deus, nós vamos compreender isso antes de sermos corrigidos. Nós vamos entender, opa, estou indo para o lugar errado. Vou voltar, vou convergir e vou fazer novamente o que Deus quer. No 2, idolatria no coração. O coração se refere às emoções, à vontade e ao centro de toda a personalidade. Ele também é descrito como enganoso e perverso. O coração é enganoso, é perverso, pois seu interior saem os maus pensamentos, a imoralidades e a avareza, e soberba e insensatez. Em vista disso, Deus condena a adoração a ídolos no coração. Infelizmente, algumas pessoas chegam a aparentar que adoram a Deus, mas na verdade servem a ídolos em seus corações. Assim, quem não teme a Deus traz idolatria no seu íntimo quando prioriza a reputação pessoal, busca os prazeres como bem maior, nutre dependências supersticiosas e possui excessivo apego aos bens materiais. Olha aí, ó, excessivo apego aos bens materiais. Ao contrário dessa postura, o fim de não pecar, somos advertidos a guardar a palavra de Deus em nosso coração. Então, no centro do nosso coração tem que estar a palavra de Deus, a vontade do Senhor. No 13, idolatria sexual. A falha no controle de impulsos sexuais estão associadas à sexualidade, imoralidade, à libertinagem. A concupiscência da carne caracteriza quem é dominado pelo pecado sexual. Não se trata apenas da prática do ato imoral, mas da busca incessante, da busca intencional e compulsiva pelos prazeres sexuais ilícitos. É um altar da idolatria sexual edificado no coração. Então, a adoração a Deus é trocada pelo culto ao corpo a fim de satisfazer os ídolos da perversão e da lascívia por meio do pecado. Então aqui está tudo relacionado ao coração, irmãos. É muito interessante que às vezes a gente não percebe, mas nós fazemos tudo o que fazemos pelo nosso querer, né? E muitas das vezes nós temos que entender o que está nos levando a fazer isso, né? Qual é a motivação? Eu sempre gosto de dizer isso. Qual é a motivação que te fez estar aqui hoje? Qual é a motivação que te fez ir para a igreja, buscar a Deus? Você tem que examinar isso. Você tem que de vez em quando pedir para Deus te mostrar. Porque às vezes, quem sabe, você mesmo está sendo enganado pelo teu coração. Quem sabe os motivos de você ter vindo para Deus não são os melhores. Quem sabe você tem que examinar os motivos que te fazem dizer que são crentes. Por quê? Porque o nosso motivo principal tem que ser a presença de Deus. Se nós não vivermos querendo, ansiando e desejando a presença em primeiro lugar, as outras coisas vão atrapalhar isso. E muitas das vezes nós não vamos alcançar o nosso alvo. Que o teu alvo seja a presença de Deus, que o teu coração seja limpo de todos os prazeres, de todos os enganos, que você possa dizer hoje, é mesmo, Senhor, eu estava me enganando, quem sabe eu tinha desejos aí que não são bons, mas agora eu estou entendendo, é a tua presença que tem que ser o meu principal alvo. Eu tenho que me levantar todos os dias e dizer, Senhor, hoje eu vou ganhar, vou perder, vou adquirir, mas o principal, eu quero a tua presença na minha vida. Que o Senhor me dê experiências novas, que eu possa crescer no conhecimento da tua graça, que eu possa ajudar outros a conhecer também esse conhecimento do Senhor e que possamos deixar de ser iludidos pela essa sociedade aí fora, que possamos ter a nossa verdade bem clara guardada no nosso coração, que ninguém venha nos iludir, nem mesmo nós mesmos quando queremos algo que não é de Deus. Então é isso que nós devemos ter, irmãos. Então a conclusão: a corrupção da raça humana é o desfecho de toda a rebelião à verdade divina. A impiedade e a ausência de retidão resultam em teorias e autossuficiência, que a criatura se torna acima do seu Criador, ao se coloca como uma medida única de todas as coisas. O homem eleva seu interesse acima da vontade de Deus. A consciência são a auto-idolatria e a depravação moral, a decadência social e espiritual. Não obstante, a Escritura alerta que
porque a ira divina permanece sobre os que são desobedientes à verdade divina. Amém, irmãos? Então temos que lembrar que tem um Deus todo-poderoso, irmãos, que às vezes Ele deixa nós viver no erro, não porque Ele não nos ame, mas porque nós deixamos nos afastar de Deus. Então não fique esperando uma correção, não fique esperando Deus te chamar de volta. Você mesmo toma a iniciativa hoje. Se tem algo no seu coração que tem que ser limpo, pede para Deus limpar hoje. Pede para Deus te mostrar. Pede para Deus clarear as ideias sobre a tua vida, que você permaneça firme e que todos nós possamos entrar, né, num céu de glórias e desfrutar daquilo que está pronto para mim e para você. Deus abençoe, irmãos, em nome de Jesus.